Jornal Candeia. Olá a todos ligadinhos com a gente em nossas redes sociais. Nossa conversa hoje com o candidato a prefeito Ayrton Pegoraro da coligação Seriedade e Coragem, Compromisso com Bariri. Ayrton, que está em seu segundo mandato como vereador e atualmente também ocupa a presidência da Câmara Municipal de Bariri. Ayrton, muito obrigado pela presença, por participar dessa sabatina aqui do Jornal Candeia. Tudo bem com você, Ayrton? Graças a Deus, tudo bem, senhor. Bom dia a todos, para mim é um prazer estar aqui e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida a respeito do nosso plano de governo. Tá. Primeira pergunta, né, Ayrton, assim, o que te motivou a lançar a candidatura a prefeito de Bariri, Ayrton? A situação da cidade, né? Eu acho que como baririense, e a gente vê isso, é um clamor geral, a maioria das pessoas está insatisfeito com a situação da cidade de Bariri. Então, essa insatisfação é que nos fez montar um grupo e para concorrer à Prefeitura de Bariri, justamente para tentar mudar essa situação. Ayrton, e quando você pensa numa candidatura, tem um momento ali, lógico, anterior às visitas que são feitas e tal, e depois nós estamos num momento aí praticamente na metade desse tempo aí de campanha propriamente dita, é no rádio, é no Facebook, é no corpo a corpo com o eleitorado, na visita às empresas também. Aquilo que você tinha em mente e agora está sendo verificado nessas andanças, podemos colocar dessa forma, é mais ou menos o que vocês tinham em mente, ou a partir do momento que vocês começam a conversar mais próximos do eleitor, as coisas elas começam a mudar em termos das demandas de serviços públicos? Muda, senhor. Ao mesmo tempo que algumas empresas que nós visitamos, assim, para nós foi extremamente gratificante, a gente percebe empresas em Bariri do mais alto nível e tecnificada, apresentando uma boa estrutura, inclusive para os funcionários. E, por outro lado, durante as visitas que a gente faz, a gente sabia que o problema da saúde de Bariri era muito complicado, mas a gente visitando casa a casa, principalmente a população mais carente, você vê que a situação é mais feia ainda do que a gente imaginava. O que ocorre principalmente? Vamos começar então pela área da saúde, Ayrton. O que é assim, as reclamações mais constantes da população? Em primeiro lugar, falta de remédio, falta de médico, pessoas esperando exames há muito tempo, pessoas esperando cirurgia, e assim, a gente percebe que não é dado até ao funcionário uma condição adequada para trabalhar, muitas vezes trabalhando com estagiários, pessoas que não estão preparadas, e a gente precisa de um atendimento mais humanizado para a população, alguém que se sinta se coloque no lugar das pessoas que está lá. Muitas vezes as pessoas vão, durante as nossas caminhadas, principalmente os idosos, reclamando que eles têm que se deslocar por um período muito grande, às vezes em um posto, não no que está próximo da casa dele, mas outro mais longe, e muitas vezes perde a viagem, tem que chegar cedo, e não são todas as pessoas que têm um meio de se locomover, não são todas as pessoas que têm condição de ser acompanhada por outras, então isso fica muito difícil, principalmente para as pessoas, o atendimento médico necessário. Nós, inclusive, recentemente, Ayrton, publicamos no Jornal Candeia um ranking que a Folha de São Paulo fez junto com o Datafolha, e lá é colocado a questão da saúde entre três áreas, né? Educação, saneamento e saúde, e a saúde com a pior avaliação aqui no município de Bariri. E um dos grandes problemas é essa cobertura da rede básica, que ela atinge 1/3 da cidade apenas, né? Muito pouco para uma cidade do porte de Bariri. Vocês têm programas para tentar ampliar a presença da rede básica no dia a dia das pessoas? Existe a possibilidade de você ampliar o programa PSF, né, que hoje chama ESF, mas continua com o pessoal pelo nome antigo. Existem áreas da cidade que não são abrangidas por esse programa. Existem áreas também que estão mal localizadas, bairros longes que tem que andar, atravessar uma boa área para você conseguir chegar a esse posto de atendimento. Isso aí foge ao que é o principal do programa, que é aquele posto perto da tua casa, em que os agentes vão fazer o monitoramento, logicamente com os médicos, e isso daí aparentemente não está funcionando direito, é o que a gente percebe. Na verdade, o que o Ministério da Saúde preconiza em termos de quantidade populacional, para Bariri caberiam 8 PSFs, né? Nós temos metade hoje. Dá para avançar nisso aí com o atual orçamento do município, Ayrton?
Esse programa ele é custeado pelo governo, não pelo município. O município, a contrapartida dele não é muito grande. Eu acredito que pelo menos mais dois PSFs melhoraria muito a qualidade do atendimento para a população. E ali caberia então uma gestão junto ao governo federal, né, para poder demonstrar essa necessidade do município e está pedindo mais equipes então para a cidade. Sem dúvida, eu acho que esse é o objetivo, a gente tem que colocar principalmente aqueles bairros novos que não estão sendo abrangidos por esse programa, e outros estão com uma quantia muito grande de pessoas que não cabe mais pelo menos 2 PSFs, o ideal seria 4, mas eu acho que 2 já melhoraria bastante a saúde do município. Até porque, né, Ayrton, a gente vê que o PSF 1 está no Livramento, o PSF 3 na Vila Americana, e o 2 e o 4 relativamente próximos um do outro, não muito, mas relativamente próximos. E né? Ali que está o problema, mistura a área, é uma coisa meio complicada, instalado numa residência de forma precária há muitos anos e até hoje não foi melhorado isso. A localização geográfica dos dois não está legal. Precisaria mudar. E uma região da cidade que cresceu muito ao longo dos anos, né, em termos assim, de loteamentos e tudo mais, né? Vou dar um exemplo para você. O pessoal do Maria Luísa 2 e 3 e o pessoal do Santa Helena, eles têm que se deslocar por uma área bastante grande. Eles vão passar na frente do Soma 2 ali, da caixa d'água, para depois chegar perto da João Eide lá para ser atendido. Então, para eles é uma reclamação muito grande isso aí. Tem gente que está atravessando uma distância muito grande para ser atendido. Ayrton, um outro problema na saúde, a gente vê que às vezes a pessoa necessita de um médico e se ela procurar um PSF ou uma unidade de saúde, logicamente às vezes não vai conseguir o atendimento no dia, vai fazer um agendamento aí, né? E às vezes o problema que a pessoa tem não é um caso assim de... Quem tem criança está nos ouvindo sabe, às vezes não é aquele caso de urgência e emergência, mas demanda um atendimento rápido ali. E o que acaba acontecendo que a gente nota isso no dia a dia? A pessoa acaba procurando a Santa Casa porque sabe que lá tem médico. O que vocês pretendem atuar em relação a essa questão? Ter, por exemplo, médicos por livre demanda é uma possibilidade? É uma possibilidade, é um desejo nosso. Eu acredito, através de dados e conversando com especialistas, eles comentam que o fluxo da Santa Casa, do pronto-socorro da Santa Casa é consequência da ineficiência da saúde básica do município. Então tudo estoura lá e muitas vezes a pessoa vai ser atendida, não entende a função do pronto-socorro e acaba saindo insatisfeito com o atendimento que ele... E isso porque muitas das coisas mais simples não precisariam chegar à Santa Casa. A Santa Casa ela tem uma estrutura grande, custa bastante um pronto-socorro para a Prefeitura Municipal de Bariri e pelo número de atendimentos que nós temos lá, a gente percebe que alguma coisa está de errada na saúde básica. Talvez um grande exemplo, né, Ayrton, dessa... vamos dizer, de não ser atendido na Santa Casa foi o ambulatório de combate à dengue, né? Que a pessoa ali conseguia um atendimento rápido, uma hidratação, se fosse o caso, um medicamento, e não necessariamente afogar lá o atendimento da Santa Casa, né? Apesar de ter sido um caso esporádico, um caso emergencial, mas é exatamente isso. Então você atende num lugar com menos complexidade, algumas coisas mais básicas, como você fazer um atendimento, aferir pressão, você tirar a temperatura, fazer um soro, uma medicação, isso não precisa necessariamente ser feito na Santa Casa, pode ser feito num ambulatório. E a Santa Casa de Bariri, Ayrton, desde meados aí de 2018, sob intervenção do município, né? Qual que é a ideia de vocês para a gestão da Santa Casa a partir do ano que vem, caso seja eleito? A Santa Casa, devido a vários problemas pelo qual ela passou, ela ficou com a sua estrutura obsoleta. Então, em primeiro lugar, aqui lá tem que ir adequando o pronto-socorro, que vai ser mudado, está sendo comprado equipamento como raio-x, inclusive com a emenda nossa lá dos vereadores. Então existe todo um programa de modernização da Santa Casa de Bariri. Saneando e modernizando a Santa Casa de Bariri, o próximo passo seria passar para a população, de volta à Santa Casa. Infelizmente nós temos alguns problemas lá em relação à justiça. Existem muitas dívidas da Santa Casa e a preocupação é, se você chega imediatamente, você pega e retira a intervenção, corre o risco da Santa Casa ir para leilão por conta dos credores. Então, no início, a princípio, a gente manteria a intervenção, modernizaria e num curto período de tempo, menor período possível, passar de volta para a população. Você falou uma questão judicial, a gente tem acompanhado, né, que durante o período de gestão da Vitale Saúde, a Santa Casa de Bariri, como matriz, ela acabou administrando outras unidades até fora do estado de São Paulo e
até hoje ainda tem que, os advogados tentam fazer esse desmembramento ao que é de responsabilidade da Santa Casa de Bariri, fica aqui o que não é tentar transferir para aqueles locais onde as filiais estavam instaladas. Talvez seja esse um complicador, né, para alguém assumir, sabendo que pode ter uma filial em determinada cidade que possa vir amanhã um passivo aí judicial, né? E um passivo muito grande, Alcir. Ao que me consta, nós temos dívida com o governo federal e estadual, se eu não me engano, na faixa de 140 milhões. E nós temos um passivo trabalhista de milhares de ações, se eu não me engano, passa de 300 milhões. É impagável, né? Exatamente. É impagável, né? Então, os advogados estão trabalhando, tentando reverter a situação, principalmente em relação ao passivo trabalhista, que é o maior, para a gente procurar, pouco a pouco, ir saneando a Santa Casa, deixando ela em condições de voltar a ter importância, não só para Bariri, como para a região, que ela tinha como referência de bom atendimento. Ô Ayrton, a Câmara Municipal, ela tem por indicação, né, 2 membros no Conselho Administrativo da Santa Casa, né? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, assim, e essas alterações que estão tendo, por exemplo, para mudar o pronto-socorro, demanda uma alteração antes de alguns outros setores internos para fazer essa mudança. Como que está sendo esse diálogo do Conselho em relação ao Legislativo? Nós temos um diálogo muito bom, além da gestora da Santa Casa, com o Conselho, que é muito participativo. Essas 2 pessoas que eu peguei e nomeei como representante do Legislativo lá, me passam dia a dia todos os problemas que passa a Santa Casa. Então a gente fica informado de tudo que ocorre lá dentro. E em relação a esse programa de modernização que foi feito, pela primeira vez eu percebi uma pessoa qualificada, uma engenheira especializada em saúde, em prédios destinados à saúde, hospitais, que fez um projeto para adequar a Santa Casa. Isso não demora 6 meses, não demora 1 ano, mas pouco a pouco está sendo feito. As pessoas que estão indo lá já estão percebendo algumas coisas. Foi criado lá, foi feito um centro de imagem, né, que é onde vai ter o raio-x digital e o ultrassom. Nós temos uma reforma nos quartos que está em andamento. Logo em seguida, acabando os quartos, vai para o centro cirúrgico. E acabando o centro cirúrgico, vai para o pronto-socorro. Então existe todo um planejamento que nós estamos acompanhando e eu tenho sido informado, apesar de eu ir todo dia na Santa Casa, quase que diariamente, passo a passo, o que está ocorrendo lá dentro. Você acha que, independentemente do resultado da eleição, esse plano ele continua vigente? Porque a gente sabe que quem indica o gestor da Santa Casa é o prefeito, hoje, inclusive por estar sob intervenção. É possível ter alguma mudança conforme o resultado da eleição, no seu entendimento? O MP fez um TAC com a prefeitura para que a direção da Santa Casa só possa ser mudada com uma justificativa muito boa e com apoio, com um aval da maioria do Conselho. Então esse TAC aí seria justamente para isso, para focar não a parte política, mas a parte técnica e o funcionamento adequado da Santa Casa. Tá. A área da saúde, algum outro tópico? Que eu já ia virar a chavinha aqui para um outro setor, Ayrton. Não sei se tem você gostaria de falar alguma coisa de saúde ainda. Senhor, vamos conversando à medida que vai surgindo mais alguma coisa, né? Tá bom. Falar de desenvolvimento então, Ayrton, aqui no seu plano de governo vocês colocam um incentivo, né, para negócios, tanto para as empresas que já estão instaladas na cidade, quanto as que eventualmente possam vir. A gente não vê assim muitos barracões que a prefeitura tenha disponíveis, áreas também não tem muita possibilidade. Como que seria feito esse trabalho? Primeira coisa, a diretoria de desenvolvimento, nessa última gestão, nós tivemos acho que 7 diretores de desenvolvimento. Não dá para você dar continuidade em nada. Então, uma política pública não é feita dessa forma. Você tem que ter tempo, você faz um planejamento e vai seguindo o que é planejado. Ali não teve. Então, políticas públicas sobre barracões, nós temos muitos barracões na cidade. Nós temos a posse da prefeitura, praticamente, eu acho que 30 mil metros de barracão de posse de empresas. Mas já estão ocupados, né? Estão ocupados, algumas saindo, outras em final de contrato. Isso aí tudo precisa ser revisto e eu acho o seguinte, você cede o barracão por um determinado período de tempo, dá a possibilidade de compra para essas empresas, porque Bariri, você sabe que o orçamento não sobra nada, né, hoje, mas você pode pegar esse dinheiro pago pelos aluguéis
Eu fiz até uma proposta de criar um fundo com o dinheiro pago pelos aluguéis e o dinheiro de venda de áreas da prefeitura, ficar nesse fundo e ser revertido para o desenvolvimento. Através desse dinheiro você começar a financiar novos investimentos, novas áreas, novos barracões para que seja feito e entregue para essas empresas. Tanto as empresas de Bariri que necessitam se expandir, como alguma empresa de fora também que queira vir para a cidade. Nessa proposta sua seria para médio e longo prazo. Para curto prazo, o que dá para ser feito? Curto prazo, você pegar, existem barracões que eu acho que estão sendo desapropriados, está saindo por vencimento do contrato ou por não cumprir as cláusulas contratuais, que tem algumas coisas aí já saindo para o ano que vem e esse ano. Se tudo der certo, né? Se a prefeitura fizer o papel dela. Passou até um projeto pela Câmara, foi aprovado, né, um desmembramento da área onde está a indústria de plástico Bariri ali, porque era uma área grande e ela estava ocupando apenas uma parte ali. Não sei se é possível utilizar aquelas áreas remanescentes onde ela não está utilizando, não sei se você passa pela gestão de vocês isso aí também. Sim, é um desejo nosso, utilizar o que não está sendo utilizado, porque nós não temos essa... nós não podemos se dar ao luxo de você deixar para uma prefeitura que não está cedendo nada para empresa nenhuma, não podemos se dar ao luxo de deixar barracões parados de posse da prefeitura. Então isso tem que ser resolvido. E tem acho que nas visitas que vocês têm feito aí, algumas empresas lá na expansão do polo industrial, né, empresas que ainda não iniciaram o trabalho efetivamente lá com os barracões construídos, né, não sei como que está o cenário, como que você está vendo. Lá praticamente a prefeitura não tem mais, lá não tem praticamente posse de nada lá, todos que tem lá já são proprietários, a empresa que tem lá elas já têm, ou elas estão ocupando, elas já têm posse do terreno. Então naquele local a única coisa que a gente pode fazer é ampliar, expandir, comprar uma área do lado e aumentar. Agora, as empresas que estão lá, existem várias empresas crescendo, construindo grandes barracões, se expandindo. É isso daí, como eu falo, é Bariri que dá certo. É isso que a gente tem que pegar e incentivar. Um outro tópico do plano de governo é a questão da capacitação profissional, né? Imagino que as empresas elas precisam, às vezes, ampliar negócios e precisa de uma mão de obra qualificada. A gente sabe que é feito um trabalho atualmente em Bariri, né, em termos de utilizar o Senai e tudo mais. Dá para ter um ganho nesse tipo de trabalho, Ayrton? O Senai é muito pouco aproveitado, são poucos cursos e muitas vezes não é o que é necessário para a cidade. O que tem que ser feito é um diálogo com os empresários. Esses empresários falaram, nós precisamos de um treinamento para capacitação de mão de obra para esse fim específico. E você trazer esses cursos realmente que a cidade precisa. Porque é uma coisa que é interessante, ao mesmo tempo que a população reclama da falta de empregos, a gente tem acompanhado algumas empresas que estão com vagas abertas. O que acontece? Pessoas sem qualificação. Então a gente tem que qualificar a mão de obra para procurar atender a essas empresas também. Então seria ajudando a população e ajudando a empresa. E a gente, quando fala de qualificação, a primeira coisa que vem à mente é a questão das indústrias, né? Mas a gente vê também no próprio comércio, no setor de prestação de serviço, às vezes melhorar o atendimento ao público e aí poderia até fazer uma ponte com a associação comercial. Isso passa também pelo planejamento de vocês? Passa, porque o Senai é a indústria, né? O Senac é o comércio e o Senar seria a parte rural, né? Eu acho que também, eu acredito que o Senac e o Senar ainda estão mais parados do que o Senai. Eu fui coordenador técnico do Senar por muitos anos na cidade, quando ele era ligado ao sindicato rural. Nós trouxemos curso de operador de colheitadeira, operador de maquinário, manutenção, inseminação, doma e até para as pessoas que iam partir para uma agroindústria, até treinamento para utilização com derivados de leite e derivados de carne. Nós trouxemos muitos cursos para a cidade e infelizmente hoje nós não temos nada nesse sentido. Também é uma área que a gente precisa ver porque o agro ele movimenta a nossa cidade também, assim como o país, e não pode ser esquecido. Recentemente também a Câmara aprovou uma certificação, né, Ayrton, regional dentro desses selos de certificação, na verdade, né? Você acha que já pode ter um avanço em relação a isso em curto prazo? Pode, porque isso aí, na realidade, o que foi feito foi aprovado participar de um consórcio, né? E esse consórcio, porque hoje nós temos o SIM na cidade, mas a pessoa que é credenciada no SIM, ela só é legalizada para vender seu produto dentro do município. Então, havendo essa parceria, esse consórcio, então, lógico, teve que adequar as leis, fazer para que elas sejam parecidas, né? Para que esse nosso produto seja vendido em diversas cidades. Então hoje eu acredito que na região ali de Ibitinga, Borborema,
São várias cidades ali que hoje nós temos um universo em Bariri de 32 mil pessoas consumidores, abriu para mais de, eu acho que se eu não me engano, 180 mil, alguma coisa assim. O ideal seria o CISB, né? Que ainda a gente não conseguiu chegar na certificação. Ideal seria, né? Porque com isso aí você venderia dentro de todo o estado e dentro do país. E qual a dificuldade, Ayrton, de implantar o CISB dentro da cidade? A dificuldade é a prefeitura fazer a parte dela, né? Hoje nós estamos com dificuldade, muita dificuldade nisso, porque nós saímos na frente, nós somos a cidade que tem o primeiro sim da região e a gente percebe que Itapuí, por exemplo, nós temos lá o CISB instalado, foi instalado e Bariri, por uma lerdeza da nossa administração, não foi feito isso. Ainda podemos colocar nessa parte de desenvolvimento, vocês têm um tópico aqui relacionado ao turismo sustentável, né, Ayrton? E um dos itens aqui é a valorização do Rio Tietê. Teria algum ponto específico do Rio para vocês atuarem, assim como prefeitura, como órgão público? Seria por meio de parceria público-privadas? O que vocês pensam a respeito do Rio? Eu tenho um sonho, Alcir, desde a primeira vez que eu fui vereador, de criar um parque ecológico na beira do Tietê. Isso daí através, lógico, em contato com a AES e com os órgãos do governo, é para que a gente cuide dessa parte que está sendo utilizada simplesmente para jogar lixo na beira do Rio Tietê ali, uma área muito bonita. E você de onde seria essa área, Ayrton? No canal. No canal? No canal. Você pode pegar ali, inclusive existe uma estrada ali, do lado do Jardim Garotinho aí, do Jardim Romero, que você desce. E se você perceber pelo Google Maps ali, que ele vai praticamente até na entrada da área do canal. E uma vantagem que, se você pegar da rodovia da SP261 até o Tietê, mais da metade já está asfaltada, inclusive, por conta do loteamento, né? Exatamente. Então seria uma área pequena para asfaltar. Você poderia urbanizar isso aí, você poderia até fazer uma área de eventos do lado esquerdo ali, onde hoje são áreas rurais, né? E para a gente poder tornar essa cidade mais bonita e mais atrativa, não só para quem visita, mas principalmente para os baririenses, que muitas vezes de finais de semana não tem o que fazer e acaba saindo para outras cidades. E assim, não é uma coisa utópica de fazer, porque Boracéia está fazendo um grande complexo turístico ali para quem pega a balsa e vai até Itapuí, né? Quer dizer, é possível fazer, né? É possível fazer porque você nem vai comprar, isso é uma concessão de uso, você vai pegar para tomar conta. Então, como é área de preservação permanente, não vai requerer grandes valores para você poder fazer isso. Simplesmente você falando, deixa que eu tomo conta que isso aqui está bagunçado. Vou pegar ali, tirar, lógico, cercar, colocar iluminação, colocar quiosque, colocar uma área, uma estrutura para que possa ser visitado, eu acho que seria o atrativo aqui para a população de Bariri. E Boracéia capitaneou dinheiro de outras esferas de governo, né? Então, dinheiro tem, né? Precisa ter a elaboração de projetos e canais de comunicação para que esse dinheiro venha para o município, né? Nós temos um problema em Bariri que é a falta de projetos para a cidade, né? Então você tem que ter uma área específica para isso e ficar antenado, ficar observando onde tem recurso governo federal e estadual e a hora que abrir para recurso, falar, ó, tá aqui o projeto pronto, senão você nunca consegue. O que a gente percebe aqui em Bariri, que a gente consegue verbas do governo federal e estadual, principalmente emendas parlamentares, que são verbas menores, não são milhões que viria para a cidade para obras de infraestrutura. Isso daí, essas verbas que estão nos ministérios ou nas secretarias de Estado do governo, precisa de projeto. E nós temos falha nisso. Ô Ayrton, eu vou até puxar um gancho agora para uma questão administrativa de pessoal, vamos colocar assim, você mudaria a atual estrutura de diretorias, dessas funções gratificadas, de realização de concurso para, por exemplo, ter alguém para elaborar projeto? O que você pensa a respeito? Eu tenho esse interesse, eu tenho esse objetivo. Então nós vamos pegar e estudar, lógico, tudo vai ter que ser analisado, porque a primeira coisa que nós vamos fazer é a gestão. Nós temos que pegar, analisar e deixar a prefeitura numa situação financeira estável para a gente poder fazer tudo que demanda de gasto de dinheiro. Mas é um objetivo nosso. Questão das diretorias, inclusive, houve um desmembramento, né, a criação da diretoria de agricultura. Que não foi colocado em prática, né? Colocou uma pessoa lá, mas acabou ficando pouco tempo, pediu exoneração e está sem. E o esporte foi retirado da cultura e da educação também, até hoje não teve a nomeação de ninguém. Exatamente. E algumas diretorias, como por exemplo, a maior delas, que é a educação, eu acho que já poderia se analisar a possibilidade de passar para ser ou uma secretaria ou uma autarquia, que daria mais condições de fazer um trabalho mais independente, com mais qualidade. Para ter mais autonomia. Exatamente. Tá. Falando da questão da educação, né, a gente comentou a respeito do ranking da Folha
na área da saúde e na educação também, os dados são até positivos em relação à cidade, de presença de alunos dessa fase de EMEI, né? 100% de matrículas, creche acima de 50% em creche. A gente sabe que pela idade, às vezes os pais querem ficar mais tempo com a criança, alguns outros casos acaba tendo que colocar na creche por necessidade de trabalho, né, Ayrton? E um outro dado também que o Candeia divulgou recentemente, um aumento das notas do IDEB, né, de 2021 para 2023, aí praticamente todas as escolas da cidade. A gente vê que há um trabalho sendo feito aí, e um outro dado que a gente coloca é a questão de matrículas, né? Hoje os casais aí com uma quantidade de filhos menores do que em relação aos pais e avós, e acaba não havendo muita demanda por novas matrículas, ou seja, não vai precisar construir novas escolas. A ideia justamente é focar na manutenção dos prédios que já existem. Nesse aspecto, qual que é a proposta da sua coligação? Olha, Alcir, é o que você falou. Praticamente você já falou tudo aí, né? Então nós não temos necessidade de correr atrás de novos prédios, não temos necessidade de fazer grandes contratações, está tudo aí. A população não está crescendo, o número de crianças nascidas hoje é menor do que em outras épocas, então quer dizer, não precisa novos profissionais e novas escolas. Então o que a gente precisa é da estrutura para que funcione bem o que nós temos. É isso que é o nosso objetivo. Passou inclusive pela Câmara, né, Ayrton, a questão das emendas impositivas, e boa parte desse dinheiro foi voltada para a questão da climatização, da instalação de ar-condicionado nas escolas, que o calor que se faz hoje nem se compara com o passado. A gente vê claramente aí efeitos, né, do aquecimento global, e essa é uma necessidade muito importante também da climatização, né? Também, Oscar, só que uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, a manutenção das escolas hoje é muito precária. Lógico que é interessante, a climatização vai ser muito boa e tal. Precisa ver se a rede da escola está adequada. E outra rede elétrica, se fala. Rede elétrica. E outra, como vai ser a manutenção disso? Porque vai ter que melhorar muito a manutenção das escolas, porque hoje não consegue fazer a manutenção nem dos ventiladores que existem lá. A maioria está pifada, a maioria está quebrada. Então, a manutenção do ar-condicionado a gente sabe que é mais cara, então nós precisamos focar nisso. Melhorar a manutenção, melhorar a estrutura das escolas. É que eu volto a falar, se você tem uma secretaria ou uma autarquia, você tem um valor separado, você tem autonomia para fazer esse tipo de coisa e não precisa ficar dependendo. Outra coisa que eu acho absurdo, hoje uma diretora da escola, se ela precisa de um problema na calha da escola, ela que tem que fazer os orçamentos. Ela é a pessoa mais adequada? Ela deveria estar focada na parte educacional. Pedagógica, né? Na parte pedagógica. Agora, isso daí também é uma coisa que a gente precisa rever. Isso daí tem que ser feito por pessoas qualificadas, dentro de um setor qualificado. E tem uma outra questão também, Ayrton, que a gente sabe que as escolas onde funciona a Associação de Pais e Mestres, né, uma APM ativa, às vezes ela consegue realizar eventos e angariar alguns recursos, e aí dependendo do tipo de manutenção, sei lá, às vezes uma torneira que quebra, não precisa nem fazer uma licitação, nada, você vai lá e troca. Por quê? Porque você já tem esse recurso que pode ser utilizado. Uma ideia também, não sei se você pensa a respeito disso, de fomentar a criação de APMs junto às unidades de ensino, todas pelo menos. A participação dos pais é fundamental, né, Alcir? Não só na manutenção dos prédios, através de eventos, essas coisas, mas inclusive para a educação dos filhos. Você percebe que onde existem os pais mais atuantes, cobrando os filhos, dando apoio, o rendimento na escola é diferente. Então o desafio nosso, nós temos escolas onde a PM funciona muito bem, e também assim, a pontuação que foi feita, como você disse, no IDEB é uma. Em algumas áreas é outra. Então o desafio nosso é fazer que as escolas todas elas sejam o mesmo padrão de qualidade. E a gente sabe que há uma procura por determinadas escolas localizadas em pontos geográficos, e acaba outras escolas tendo uma quantidade menor de alunos, né? Você cria uma demanda maior para determinadas unidades e menor para outras. Como regular isso aí? Melhorando a qualidade dessa escola que está sendo preterida. Então, você melhorando a qualidade, dando mais condições, o pai se sentindo segurança que o teu filho vai ter uma escola de qualidade na porta da casa dele, que ele não precisa atravessar a cidade inteira, consequentemente ele vai pensar em colocar esse filho nessa escola. Capacitação dos professores também consta do plano de governo. Como realizar?
Isso daí, a gente vai conversar muito com os técnicos da área. Então a capacitação tem que ser feita focada na nossa realidade. Então não adianta a pessoa fazer um curso que ela não vai utilizar dentro da atividade dela. E a capacitação tem que ser constante e também o acompanhamento do rendimento, tanto do professor como dos alunos. A questão do plano de carreira, né, Arthur? Você sempre participa de audiências públicas lá, em que a prefeitura faz a prestação de contas. É um assunto que, de cada 10 audiências, em 10 delas esse tema é colocado, né? A questão da lei de 2011, né, que acabou possibilitando aos professores um ganho maior conforme cursos de especialização que eles fizeram. Fazer em relação ao plano de carreira. Não, foi alterado, né, senhor? Esse plano inicial, que era totalmente esdrúxulo, foi alterado, possibilitou um ganho, lógico que todo mundo pode ganhar e ganha, mas aí acabou dificultando tanto, no caso, o orçamento da prefeitura como da própria educação. Hoje nós temos professores que nós não conseguimos, no caso os gestores, né, pagar o piso justamente por causa disso. Existe uma diferença muito grande de salários em relação a esse plano de carreira que foi feito sem muito critério. Aí, a partir de determinado tempo, faz quanto? 4 anos, foi alterado, né? E teve acho que, se não me engano, foi final de 2018. Então, isso daí deu uma diminuída e foi colocado que a progressão só cada 3 anos e a pessoa não poderia fazer a quantia de curso que ele fizesse num período num ano, vamos dizer assim. Então, isso diminuiu. Agora, é uma coisa que nós vamos pagar, que isso daí não está na nossa mão. Isso aí a pessoa é direito adquirido e no Brasil, quem tem direito adquirido, você tem que pagar. Senão, a justiça vai te cobrar isso. Então não tem. Agora, o plano de carreira hoje é diferente daquele, mas logicamente não existe plano de carreira para gestores, que a gente precisa rever isso aí também, que é uma questão de justiça. Inclusive, os gestores estão ganhando menos, ao contrário no caso de alguns professores, né, estão ganhando menos do que a maioria dos gestores da região. Coordenador pedagógico e diretores que hoje estão concursados da Prefeitura Municipal de Bariri, existe uma dificuldade muito grande. Várias escolas estão sem equipe gestora, então professores quebrando o galho como gestores das escolas justamente por isso. Então, a defasagem no salário para um diretor e para um coordenador aqui em Bariri está dificultando muito o funcionamento de algumas escolas. O último concurso que abrangeu muitos dos cargos na educação foi na época do prefeito Paulo Araújo, faz muito tempo, né? E aí, como você disse, né, Arthur, alguns fatores vão se sucedendo, a pessoa às vezes recebe proposta para deixar a prefeitura para trabalhar em outro local e aí não houve a realização de outros concursos para suprir essas vagas. Como você disse, né, a gente tem escola hoje que não temos o diretor, o vice-diretor, o coordenador pedagógico. A ideia é fazer um concurso, então, em curto prazo? A ideia é, senhor, a única coisa que vai, lógico, a gente trabalhar com responsabilidade sem fazer falsas promessas. O objetivo isso aí seria emergencial. A única coisa que vai travar para não fazer o novo concurso seria em relação ao peso da folha salarial. Você sabe que a gente já chegou a atingir 52%, que é o limite prudencial, que se recomenda não fazer nenhuma contratação, porque a partir de 54% o município já não está cumprindo o que determina a legislação e medidas têm que ser tomadas. Arthur, para algum serviço, não sei o que você pensa, em vez de ter o funcionário público, você ter uma contratação de uma empresa para realizar aquele trabalho. Houve até casos da gestão municipal de contratar, por exemplo, hora-máquina para serviço em estradas rurais, por exemplo. E como balancear isso? Contratar o servidor público ou uma empresa para prestar o serviço para a prefeitura? Isso tem que analisar o que é mais barato, né? Em primeiro lugar, em alguns lugares, quando não é atividade fim, vamos dizer, numa escola, a manutenção, a limpeza e até a segurança de uma escola pode ser terceirizada. Nos prédios públicos isso é possível. E facilitaria muito para a gente também, até em relação à cobrança, em relação ao serviço que é feito. Lógico, você contratando empresas idôneas, sem maracutaia, né, que o desafio da terceirização, eu participei de um curso com o Tribunal de Contas e eles falam que hoje você tem que terceirizar uma boa parte do serviço. O desafio é você pegar pessoas idôneas e trabalhar com licitude, trabalhar com honestidade. Então, o contratado prestar o serviço e não fazer maracutaia, como já aconteceu na cidade. Até uma forma de uma válvula de escape de você baixar o percentual pago com a folha de pagamento, né? De uma forma sim, mas por outro
lado também o orçamento não faz milagre. Você tira, mas você tem que ver se tem dinheiro para pagar também esse terceirizado. Um outro problema que a gente, conversando com educadores aí, é falta de material básico no dia a dia. Às vezes o professor tem que pôr dinheiro do bolso para desenvolver alguma atividade junto aos alunos. Como melhorar isso? São dois motivos, são dois fatores aí. Primeiro, a má gestão que a gente percebe há muitos anos, há muito tempo aqui em Bariri. E segundo, porque a verba que vem do IDEB, é 70% que paga salário e 30% seria para investimento e manutenção, tanto material como predial e tal. A gente percebe que Bariri gasta 100% para pagar salário e ainda tem que tirar mais ou menos, se eu não me engano, o ano passado foi 7 milhões dos cofres públicos para você poder só pagar salário. Então, consequentemente, faltou para manutenção e compra de material, que seria o subsídio para os professores fazer um trabalho ainda melhor do que está sendo feito. Só que aí não tem jeito, né? Porque é direito adquirido, muitas vezes nem pela esfera administrativa, mas pela esfera judicial de ter que pagar, né? Sim. Então aí sim. você não tem escapatória, não tem como você reduzir esse valor, né? Não tem. O desafio nosso é secar, enxugar a máquina, você procurar colocar, não gastar à toa, você corrigir onde existe excesso onde tem desperdício e você pegar e investir nisso aí. E outra coisa, o desafio é você trazer novas empresas, você estimular o crescimento da cidade para aumentar o orçamento nosso. Esse é o nosso desafio. Nós temos, como você falou, direito adquirido não se mexe, a gente tem que trabalhar onde a gente pode. Legal. Nós estamos falando de educação, Arthur, e a gente até concorda aqui que não há necessidade de construção de novas unidades, né, por conta dessa demanda por vagas, né, na creche, na EMEI, no Fundamental 1 e 2. Só que nós temos um outro problema, que é um problema até positivo, vamos colocar assim, de um envelhecimento da população, né? Antigamente a pessoa chegava nos 60, 70 anos de idade já, né? Hoje a gente vê que pessoas nessa idade com saúde plena. E, lógico, quem tem... Você já está na terceira idade, né? Já tenho 60, já tenho 60. Então já pode estacionar em vaga de idoso. Já posso. E assim, muito dessa demanda acaba esbarrando no poder público, que são pessoas que não têm condições financeiras e precisam de um atendimento, né? O que é possível fazer para atender esse público? A maior demanda desse público é a saúde. E a maior reclamação desse público realmente é a saúde. Nas caminhadas que a gente faz durante o dia, a maior parte das vezes as pessoas estão trabalhando, os mais jovens estão trabalhando, a gente encontra bastante pessoas idosas nas caminhadas. Então a reclamação é constante em relação a isso. Um atendimento humanizado para que realmente essa população possa ser atendida com qualidade. Às vezes alguma coisa simples, a pessoa que está em possibilidade de se locomover, a saúde ir até ela. Nós já tivemos até uma época atrás um período em que até medicamento era entregue em casa para as pessoas que não tinham condição de ir até na farmácia. Isso aí a gente está estudando voltar a fazer esse tipo de coisa. Outra coisa em relação ao social, né? O que a gente percebe na prefeitura são compartimentos, cada um fica na sua casinha, não trabalhando muitas vezes como uma empresa única. E ali, muitas vezes, uma coisa está interligada. A saúde, a educação, o social. Então, tudo isso aí tem que trabalhar em consonância. É que a gente fala sempre, eu comentei ontem durante a reunião dos professores, a primeira pessoa que realmente identifica, o primeiro servidor público que identifica um problema numa criança é o professor. Ele tem que ter um canal aberto, tanto no social como na saúde, para encaminhar essa criança. Ou que ela tem um problema de saúde, às vezes tem um problema, ela não enxerga, ou ela tem um problema de hiperatividade, alguma coisa assim, ou até às vezes um problema mais grave, como abuso, alguma coisa assim, que ela tem que ter esse acesso. Então, percebe aquela criança e encaminha, isso aí tem que ser rápido, célere, tem que ter acesso a um psicopedagogo, a um psicólogo dentro da escola, às vezes um fono. Tudo isso é necessário. Essas crianças, elas têm que ter prioridade nisso também. E assim como os idosos que você falou. A nossa população está envelhecendo, então uma demanda pelo social, uma demanda na saúde, é consequência disso. Aumento na demanda nessa área. Um centro de convivência do idoso, um centro-dia, é possível de construir na cidade? É possível, mas tudo dentro da nossa realidade financeira, senhor.
Então nós não estamos fazendo falsas promessas. O plano de governo é um norte que a gente vai tentar seguir. Mas a primeira coisa é sanear as finanças do município, porque não adianta a gente ficar fazendo muita promessa que não vai ser cumprida. Lógico que um centro de convivência do idoso é uma demanda que há muito tempo aqui cabe em Bariri. Cidades da região aqui já têm muito menores e nós não temos. Outra coisa que eu achei interessante, eu desconheci um programa do governo estadual de fazer pequenas vilas para idosos. Então isso daí, se eu não me engano, foi feito em Ibitinga com sucesso. Um idoso que eu acho não que em tem. Jaú tem também, viu, se não me engano. Então isso é muito importante, são coisas que vêm verba do governo estadual para fazer e nós vamos atrás para conseguir. Vou partir para a área agora de sustentabilidade e meio ambiente, Ayrton. Nós estamos com uma área que foi desapropriada entre Bariri e Bocaina, já na época do governo do Dito Mazzotti, até hoje não foi colocada em prática ainda para servir para o aterro sanitário. É possível colocar isso para funcionar? Eu não sei porque até hoje não foi feito. Se foi construído, comprado uma área, foi preparado, se eu não me engano, a última vez que eu fui lá tinha até uma geomembrana lá, estava cheio de água. Não sei nem se já não estragou tudo aquilo. Então é um absurdo isso ter ficado tanto tempo parado. Tinha que, se a prefeitura não tinha condições de fazer, tinha que pegar e fazer um chamamento ou uma licitação para que alguma empresa assumisse aquilo para diminuir o custo que nós temos para dar o destino adequado do nosso lixo. Hoje o nosso lixo é pago para ser retirado das casas e ser levado até o transbordo. Do transbordo é pago para levar até determinado local para dar destinação adequada e isso é pago por tonelada. Então, logicamente, se a gente tivesse esse aterro sanitário funcionando, seria uma economia sensível aos cofres do município, que até hoje não sei por que não foi feito. Vocês colocam no plano de governo também a viabilidade de uma cooperativa de reciclagem. Seria nesse local onde futuramente seria instalado o aterro ou antes, para evitar de certos tipos de resíduos serem levados até o aterro? Pode ser feito. Isso daí nós tivemos a oportunidade, antes de ser eleito, na primeira vez como vereador, eu visitei Lençóis Paulista, que tem uma cooperativa há muito tempo que funciona bem. Então a prefeitura dá um funcionário para fazer a parte administrativa e depois essas pessoas que trabalham com reciclagem recebem tudo certinho, bonitinho, um valor maior do que se ficar repassando para terceiros. Então melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem da reciclagem, melhora o meio ambiente, porque você não vai ter tanto lixo jogado por aí, e melhora também para o município, porque logicamente uma boa parte do lixo nosso é lixo que pode ser reciclável. Então você vai estar tirando isso aí, e como a gente paga por tonelada, é uma economia para o município, para dar destinação. Eu falo até por experiência própria, às quartas-feiras a gente coloca o lixo reciclável na lixeira, né? E muito antes da empresa contratada pela prefeitura passar, existem pessoas, catadores ali, recolhendo esse material ali, né? Logicamente que pode ser reaproveitado. Precisaria organizá-los melhor numa cooperativa. Passa isso pelo plano de governo de vocês? Organizar melhor e outra coisa, o lixo não é da forma com que as pessoas muitas vezes colocam. Se você pega e suja um plástico, suja um papel, aquilo lá praticamente se torna inutilizável. Então as pessoas teriam que ter essa consciência, essa capacitação, trabalhar com educação para que fosse dado destino adequado, então lavar as caixinhas. Esses dias eu tive o prazer de receber a Luísa Zancopé lá e ela foi me cobrar justamente isso. Um trabalho que foi feito na Coeba aqui, que foi assim, teve um destaque muito grande na esfera estadual e no país e no estado aqui, e que praticamente foi abandonado. Foi feito todo um estudo em cima disso aí e infelizmente não foi dado continuidade. E a gente tem que pegar e retomar essas iniciativas boas que foram feitas aqui. Na área de meio ambiente vocês colocam também o desenvolvimento de parques e áreas verdes, né? A cidade dispõe dessas áreas ou precisaria ser viabilizada? Muitas. Todo loteamento, que ultimamente foram feitos N loteamentos, em todo loteamento tem uma área verde e uma área institucional para ser construído algum prédio para prestar algum serviço público. Essas áreas verdes, infelizmente, a grande maioria delas estão no lixo ou no mato. Então, é o que a gente tem que fazer. E muitas vezes, dentro de um núcleo de pessoas que estão morando aí, e a reclamação é constante. A falta de manutenção ou colocação de equipamentos, colocação de brinquedos, colocação de aparelhos de ginástica, isso é uma reclamação constante da população.
Alguns lugares onde está um pouco melhor é a população que está cuidando. O Ayrton, relacionado também à questão do falando de meio ambiente, a gente pensa também no Saemba, né? E uma entrevista recente que nós fizemos com o Décio, né, Décio Simonetti, que é o superintendente, ele falou, olha, a arrecadação nossa hoje, ela nos permite pagar os compromissos mensais. Nós não temos sobra para investimento. O que você pensa em relação ao Saemba? Continuar como autarquia? A gente sabe que para melhorar a situação tem que tentar reduzir gastos, se possível, ou aumentar a receita, e isso vai estourar na conta da população, né? Como, primeiro, mantém o Saemba e, segundo, como torná-lo eficiente até para fazer os investimentos necessários? Olha, não existe intenção nenhuma de privatizar o Saemba, porque a gente percebe que onde foi feito isso, quer seja com Sabesp e outras áreas, aumentou muito o valor da água e do esgoto, que no caso é cobrado da população. Agora a gente tem que tornar a gestão mais eficiente. Infelizmente o que foi feito ali foi mal gerido por muitos anos, conseguiram praticamente quebrar o Saemba. Então isso a gente tem que pegar e rever através de boas práticas de administração. Questão agora do esporte, né? O Faridão já foi palco de inúmeros jogos de campeonato amador, por exemplo, e campeonatos municipais aí. Hoje está numa situação lá deplorável, né? Passa pelo plano de governo de vocês. Melhorar as praças esportivas e procurar... De uma forma geral, que o Faridão ele é mais gritante, salta aos olhos a situação do campo lá. De uma forma geral e também procurar investimento do governo federal e estadual em relação às praças esportivas. Se você entrar no site do Ministério do Esporte, você vê lá vários tipos de projetos prontos, de praças esportivas, de locais, de escolinhas de esporte, você vê de ginásios de esportes, e é possível você conseguir? Se a gente pedir, se você não tiver um projeto, não tiver um acesso, não tem como. Então a gente, como eu falei para você, a nossa área de projetos trabalha muito limitada, então a gente tem que ir, através de deputados amigos, a gente conseguir esse acesso para que nós tenhamos não só a manutenção das praças esportivas nossas, a exemplo do Faridão, que é o maior, né? Deixar ele em qualidade de ser utilizado, como também você construir nos altos da cidade uma área boa, uma área que seja um novo estádio, ou uma praça, ou uma mini arena, que era o projeto do governo estadual em vários pontos da cidade, que seria aquele campo sintético com uma quadra para basquete, com banheiro, todo alambrado, tudo bonitinho. Então existem projetos no governo federal e estadual, a gente tem que ir atrás. Você fala inclusive aqui no plano de governo de tentar viabilizar um ginásio de esportes, né? Exatamente. Dentro dessa perspectiva. Isso, no governo federal. Porque a gente até noticiou também recentemente, Ayrton, lá o início da instalação de iluminação de LED lá no Arrudão, as arquibancadas também no Filengão. Quer dizer, são medidas que elas não demandam tanto dinheiro e que você, por exemplo, um aluno que estuda na parte da tarde e que vai treinar no Arrudão, ele pode desenvolver atividade no período da noite, ali até 8 horas da noite, por exemplo. Quer dizer, nada muito caro e que traz resultados positivos, né? Pode, só que o básico não é feito com planejamento. Então, muitas vezes, eu consigo a verba, eu destino para aquilo ali, e muitas vezes precisaria de muito mais coisa no local. A exemplo que você falou do Arrudão lá, não tem tela no final. O pessoal joga bola, consequentemente cai no telhado do pessoal lá no fundo. Isso é básico, gente, desculpa, no Filengão aqui. Filengão. É básico, pelo amor de Deus. Então coloca uma tela, procura fazer as coisas que está sendo feito arquibancada. A iluminação que está sendo feita é adequada? Era isso que precisaria? Então precisa de um projeto mais amplo. Você vai mexer na tua casa, para não ser um puxadinho, você tem que pensar bem no que você vai fazer. Se aquilo vai ser realmente útil e o que precisaria realmente ser feito. Isso cabe você pegar aí uma análise do engenheiro no arquiteto para todas essas reformas. Ayrton, a questão do desenvolvimento rural, a gente sabe que você tem um vínculo com as pessoas ligadas aí à área rural da cidade, e você já defendeu uma época da construção de um anel viário na cidade, não é? Sim, sim. E em que setores da cidade, que trechos da cidade seria feito esse anel viário? Seria feito lá saindo da barragem, da usina, então fazer um anel viário para fazer a ligação, que pudesse sair daí e logo pegar a estrada lá na frente, tá? E também aqui
Aí na venda forquilha. Que aí deu um problema danado, né? Deu um problema danado, porque ali praticamente metade da produção agrícola de Bariri passa por aí. Então, não só produção de grãos, cana, uma série de coisas. E foi feito um asfalto que foi mal planejado, que não suporta o tráfego de caminhões pesados. E não foi dado alternativa para os produtores de uma nova área para eles passarem. Isso acabou sendo um imbróglio terrível que até hoje não foi resolvido. Eu entendo a parte dos moradores, mas também entendo a parte dos produtores. Você tem que dar um acesso. Você não pode fechar uma porta para uma área tão importante que, se eu não me engano ali, a gente fez mais ou menos um cálculo que por ano passaria naquele local mais de 60, 80 milhões em termos de mercadorias agrícolas ali. Você não tem como fechar aquilo. Você tem que criar uma nova área. Agora é a falta de planejamento. Foi feito, foi criticado, foi prometido em fazer uma semana, foi prometido em fazer em 15 dias, foi prometido em fazer num mês, uma safra se passou, outra está chegando, nada foi feito. Essa construção do anel passa por dentro de algumas propriedades, aí a necessidade de uma negociação com o dono? Com certeza. Não existe área pública que a gente tem que mexer ali para passar, que seria muito fácil. Então ali você tem que pegar e analisar o melhor trajeto e negociar com essas pessoas a passagem dessa estrada. Tem dificuldade nisso, Ayrton? Você sempre vê? Tem. Né? Sempre tem. De colocar, às vezes, num convencimento do interesse público, por utilizar aquela área ali? Sempre tem, a maioria concorda, mas sempre tem um ou outro proprietário que pode questionar e aí, muitas vezes, uma situação dessa tem que ser resolvida na justiça. E essa questão das estradas rurais de Bariri, de escoamento, onde que você acha que precisa atuar mais hoje, de uma melhoria? Tudo. Nós temos mais ou menos 500 a 700 quilômetros de estradas rurais do município. Para você ter uma ideia, há mais ou menos 15 dias eu passei no barracão, as duas motoniveladoras estavam quebradas, sem previsão para conserto. E a gente percebe até as pissarras que foram colocadas em pontos onde existe risco de encalhar uma série de coisas, foram esparramadas com caçamba, com aquelas pá carregadeiras. Fica um serviço ruim, não tem como você fazer isso. E aí é dessa forma que as nossas estradas estão sendo tratadas aqui no município. Onde a área das usinas, que eles mantêm a estrada de boa qualidade. Onde cabe ao município, está sendo de má qualidade. Então, o produtor rural, muitas vezes, é uma pessoa que ele exige muito pouco do poder público. Ele só exige uma coisa: uma via de acesso fácil para ele chegar na tua propriedade, para ele tirar a tua safra de lá, para ele colocar teus filhos ou os filhos dos funcionários na escola. É isso que ele precisa. A gente tem que dar uma prioridade para isso. A manutenção das nossas estradas não é bem feita. E aí a gente cai numa questão que nós já colocamos aqui, se seria mais viável você contratar a hora-máquina nesse tipo de caso ou recuperar o maquinário que o município tem? Qual a alternativa? Nós vamos analisar. Nós vamos planilhar isso aí, nós vamos analisar. Ayrton, Mesmo porque o pessoal do barracão, se você analisar o número de funcionários que lá é muito pequeno. Então, o que acontece? O serviço é muito, poucos funcionários, e se a gente tem uma limitação de contratação em relação à folha de pagamento, nós vamos ter que pensar em algumas alternativas para algum tipo de serviço. Vocês colocam também no plano de governo aqui uma questão de transparência administrativa. Nós tivemos aí uma queda de braço recentemente da divulgação de horas extras dos servidores, né? Em que é possível avançar? Isso aí foi resolvido, né? Até por uma intervenção do Ministério Público. Em que mais é possível avançar em termos de transparência? Isso é claro, falar para as pessoas. A pessoa pega e vem uma demanda para você. Fala, olha, você precisa comprar tanto de refrigerante para, vamos dizer, para uma festinha que vai ter. Fala, olha, eu tenho esse recurso. Se eu comprar refrigerante, eu não compro remédio. Então, se eu comprar isso, eu não tenho aquilo. Então, eu vou fazer isso que é prioritário. Você me desculpa, não é falta de vontade, mas infelizmente nossos recursos são limitados. Então, você chegar cara a cara e falar a verdade, na lata. Sempre ficar com enrolação, embromação. Falar, olha, a situação é essa, tá? Então, eu acho que aí, quando a gente fala a verdade, tudo é mais simples, tudo é mais fácil. Tem até aquele ditado que quando você fala a verdade, a conversa é curta, né?
quando você vai começar a enrolar, então você tem que ficar procurando convencimento. A verdade é sempre o melhor caminho. E vocês falam também aqui no plano em melhorias na infraestrutura urbana. Seria, por exemplo, recap, troca de luzes de LED, que elas clareia muito mais, traz uma economia inclusive para o poder público? Exatamente. Então existe até programas ali que você consegue incentivo e você consegue financiamento para trocar a iluminação por iluminação de LED, que com o tempo ele se paga. E assim, você economizaria também, além da qualidade do serviço, economizaria com energia, né, Elcer? Porque a lâmpada de LED ela gasta muito menos energia do que uma lâmpada convencional. As nossas praças e até uma questão, a iluminação é uma questão até de segurança. Você pega um lugar bem iluminado, a segurança é melhor do que um local mal iluminado. Hoje o serviço está mais a contento da empresa que faz a limpeza da cidade, mas por muito tempo tivemos N problemas, inclusive judiciais, né, Ayrton, de mato alto e de podas preventivas, tanto aquela poda baixa quanto aquela poda mais alta. Nesse sentido que você fala de melhorar, inclusive, a questão da sensação de segurança, né? Exatamente. A zeladoria, tudo, o asfalto, a gente procurar sempre manter as vias públicas com qualidade. Logicamente, isso sempre procurando o verbo do governo federal e estadual, mas é o objetivo nosso. Questão, vocês colocam também aqui o maior engajamento comunitário. A gente vê pela experiência em audiências públicas, até nas sessões de Câmara, que é praticamente zero a participação, né? Como convencer as pessoas a participar mais da vida da cidade? Primeiro, você tendo credibilidade. Então, a pessoa vendo um serviço que está sendo feito procurando ser feito e vendo as limitações do poder público de não conseguir abranger todas as necessidades, muitas vezes as pessoas fazem isso. A exemplo, algumas praças que são praticamente tocadas hoje por munícipes. Então, essa participação popular é fundamental. Ayrton, nós já estamos aí, a direção está informando que nós já estamos aí com alguns minutos finais. E se eu não te perguntei algum tema relacionado aí ao plano de governo dentro da campanha que vocês estão realizando, se quiser levar para os nossos internautas, você fique à vontade, viu, Ayrton? Olha, Sir, a princípio eu nem sei o que ficou faltando a gente comentar, mas eu agradeço, eu acho que foi bastante proveitoso. A gente procurou colocar o nosso pensamento, a nossa ideia aqui, sem nenhum tipo de promessas assim que a gente não vê possibilidade de cumprir, logicamente sendo responsável. Tudo que nós vamos fazer vai depender do orçamento, mas o nosso projeto é esse. Todos eles são assim coisas que a gente em tese conseguiria fazer. E se por acaso a gente não conseguir fazer, nós vamos explicar o porquê. Importante acho que isso é uma unanimidade, todos que participaram aqui da entrevista, que o orçamento hoje ele não permite fazer altos investimentos, né? Você realmente tem que ter uma gestão junto ao governo federal, governo estadual, junto a deputados, para que esse recurso venha para a cidade, né? Isso é uma unanimidade, né? Não, isso é fato. Nós temos muito pouco recurso para investimento na cidade. Nós temos praticamente todo o orçamento engessado. Nós vamos ter que trabalhar com uma gestão enxuta e procurar verbas do governo federal e estadual para fazer o que a cidade precisa. Tá certo. Agradecer muito, viu, Ayrton, a gentileza de ter participado com a gente aqui da Sabatina do Jornal Candeia. Eu que agradeço a abertura. Muito obrigado a todos. Legal. Conversamos então com o Ayrton Pegoraro da coligação Seriedade, Coragem, Compromisso com Bariri, Jornal Candeia, eleições 2024. Informação na sua vida.